você sabe ou não sabe nada de tricô, fica aqui para aprender a fazer essa gola linda e muito fácil. Para fazer essa gola, eu usei 2 novelos tweed dessa marca turca Nako e uma agulha de tricô número 8. Essa é circular, mas você pode usar a reta sem problema nenhum. Bom, você também pode escolher a lã que você quiser, desde que você tenha mais ou menos uns 250 metros de linha. E compra a agulha adequada que está mostrando no rótulo do novelo. Não é regra, mas para quem está começando é a melhor coisa. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer vai ser um nó corrediço. Para isso, você tira mais ou menos 1 metro de linha do seu novelo. Com a palma da mão para cima, da mão esquerda, você coloca a linha por cima e vira o seu punho. Então, agora a gente criou uma laçada. Aqui a gente tem a ponta do novelo para esse lado e para o outro o fio conectado no novelo. Eu vou pegar essa laçada e colocar por cima do fio que está no novelo. E com esse fio que está no novelo, a gente vai puxar e criar um nó. Esse chama nó corrediço. Então, quando a gente faz isso, aqui a gente pode ajustar o tamanho, mais ou menos o tamanho da agulha. Agora eu pego a agulha de novo. Colocar aqui por dentro, tanto faz o lado, e ajustar. Não aperta demais, deixa ele bem corrediço mesmo, assim como o nome. Então agora a gente tem aqui o primeiro ponto da agulha. E agora eu vou ensinar pra vocês como fazer todos os próximos pontos, porque a dinâmica é a mesma, tá? Então com o meu dedo, indicador e dedão, eu vou fazer uma pinça e colocar aqui no meio das 2 linhas que saem da agulha, assim. Então eu coloco aqui no meio. E com os meus 3 dedos que sobraram, eu vou agarrar as linhas. E agora eu posso abrir como se fosse uma pistolinha. Desço a agulha aqui, então a mão uma de frente para a outra. E agora repara bem na ponta da minha agulha. O que a gente vai fazer? E esse é o processo para todos os próximos pontos, tá? A gente vai pegar com a ponta da agulha a laçada da esquerda do meu dedão, de fora para dentro. E agora a laçada do meu indicador, de dentro para fora. De dentro aqui, ó, da laçada do indicador, né? Então eu já tenho essas 2 linhas aqui na agulha e vou passar a ponta pelo meio do meu dedão. Tá vendo que eu criei mais um ponto? Solto o dedão e puxo um pouco a linha. Mantém ela corrediça. Mesma posição da mão, mesma coisa. Pego a laçada do dedão. Aqui, ó. Pego a laçada do indicador. Agora eu passo no meio do dedão, mais um ponto. Agora a gente tem o quê? 3 pontos na agulha. Vocês vão fazer isso 27 vezes, então 27 pontos na agulha. Conta o primeiro e mais 26 nesse método. Então eu vou continuar aqui no quarto. Se vocês souberem, já podem ir fazendo. Quando eu tiver 27 pontos, a gente volta. Pronto, agora eu tenho 27 pontos na minha agulha. Bom, agora que a gente tem todos os pontos para fazer a gola na agulha, eu falei para vocês que a gola vai ser feita no ponto arroz. Mas para isso, a gente vai aprender os 2 principais pontos do tricô. Eu garanto que com eles, vocês vão conseguir fazer uma variedade absurda de pontos, porque vocês vão ver que é só fazer combinações entre eles. Então, o primeiro ponto que eu vou ensinar é o ponto tricô. Então, a gente sempre vai deixar a agulha com os pontos na mão esquerda e a agulha vazia na mão direita. Como é o ponto tricô? No ponto tricô, a gente deixa, ó, cuidado para sempre pegar o fio que está conectado com o novelo e esquecer esse que tá na ponta, então deixa ele pra lá. A gente vai trabalhar sempre com o fio do novelo. Para isso, para fazer o ponto tricô, a gente vai trabalhar com um fio na frente. Então, com a minha ponta da agulha direita, eu vou pegar esse primeiro ponto da agulha esquerda pela frente. Com esse fio, eu vou dar uma laçada de cima para baixo, tá vendo? Em volta da agulha. Mantenho ele um pouco tensionado aqui e vou tirar a ponta dessa agulha aqui do jeito que eu entrei, pelo meio do ponto.
Então aqui, ó, vou tentar mostrar pra vocês. Tá vendo que o ponto ele é uma laçada em volta daquela agulha. Eu vou tirar pelo meio. Então agora passei o ponto daqui para cá, posso descartar da agulha anterior. O ponto arroz, ele é a combinação do ponto tricô com o ponto meia. Então como a gente vai fazer intercalando um e outro, eu já vou mostrar o próximo, porque a gente vai treinar bastante vezes. E agora, como é que é o ponto meia? Ele é o avesso do ponto tricô. Então, como a gente fez o tricô com o fio pela frente, no meia a gente vai passar o fio para trás da agulha. Então agora o fio tá para cá, do lado de lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o próximo ponto para trás também. Então eu vou colocar as agulhas como se fossem todas para o mesmo lado. Eu pego esse primeiro ponto, só que eu jogo a agulha para trás. E como ele é ao contrário, em vez de a gente fazer a laçada de cima para baixo, a gente vai fazer de baixo para cima. E a minha linha vai ficar para cima. Continuo segurando ela um pouco tensionada e vou passar a mesma coisa pelo meio desse ponto. Tá vendo que a linha tá para trás? Descarto o ponto da agulha anterior, fiz o ponto meia. Por que eu tô fazendo isso, intercalando os pontos? Porque a gente já tá fazendo o ponto arroz. O ponto arroz é um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. A gente intercala os pontos em cada linha. E quando a gente virar a linha, que a gente chama de carreira, a gente vai fazer o inverso. Onde tinha ponto meia, a gente vai fazer ponto tricô. E onde tinha ponto tricô, a gente vai fazer ponto meia. Eu vou fazer essa carreira inteira junto e já mostro a próxima como vai ser. Então eu falei pra vocês que a gente vai sempre intercalar ponto meia com ponto tricô. Mas tá, como é que eu sei que ponto que eu fiz antes? Vou mostrar pra vocês que o ponto tricô, ele é um tracinho. Aqui, ó, tá vendo? Ele forma um tracinho. E o ponto meia forma um Vzinho. Aqui, ó. Aos poucos vocês vão identificando cada vez melhor isso. Mas aqui já dá pra perceber bem, ó. Ponto tricô é um tracinho. Se quiserem até anotem. Ponto meia, um Vzinho. Então aqui o primeiro, ele tem um Vzinho, aqui ó, ele ainda tá meio esquisito, porque é o primeiro ponto. E a gente vai fazer o quê? Um ponto tricô. Então aqui no primeiro ponto, a gente vai fazer pela frente um ponto tricô. De cima para baixo, passa pelo meio. Então tá. Aqui ele me apresenta um risquinho, então ele é um ponto tricô. A gente vai fazer um ponto meia. Coloco para trás, faço um ponto meia de baixo para cima, tiro pelo meio, descarto. Aqui ele é um Vzinho, consegue ver? Então ele é um ponto meia, eu vou fazer um ponto tricô. Passo para frente a linha, pego pela frente, de cima para baixo, passo pelo meio, descarto. O que a gente está fazendo? A mesma coisa que a primeira carreira. Tricô, meia. Então é só você seguir. Se você fez um anterior meia, faz o tricô. Se você fez o tricô, faz meia. E a gente vai intercalando. Eu vou continuar, vocês acompanhem. Fiz aqui então 2 carreiras com vocês. E a gente consegue ver já formando esses grãozinhos, que são os pontos tricô, que dão o nome do ponto arroz, né? A gente vai continuar fazendo isso, tricotando nesse mesmo formato, até o trabalho subir mais ou menos 1,40 m. Bom, aqui eu terminei meu primeiro novelo e já dá pra ver o efeito que esse ponto dá. Eu vou ensinar pra vocês uma forma de nó que não solta, ele é ótimo. Eu vou pegar aqui a ponta do novelo do trabalho e vou pegar a ponta do próximo novelo. E eu vou colocar um de frente para o outro. Pego um e faço um nó envolvendo este fio. Então eu venho aqui, dou um nó nele mesmo, com o fio no meio do nó. Então eu venho aqui e aperto. Aperta bem.
Agora eu pego o fio que sobrou, a outra ponta, e dou um nó no outro fio. Então a gente vai dar um nó, um fio no outro. Aqui, ó, o fio tá no meio, eu venho aqui e dou um nó. Então eu tenho 2 nós aqui, um de cada lado, eu vou puxar e eles vão se encontrar. E aí eu posso cortar bem rente o fio que sobrou, porque não é nele que vai correr. Então aqui, ó, esse nó, ele é ótimo para esse tipo de trabalho. Aqui eu corto. E ele vai acabar sumindo no meio do trabalho. Essa gola, ela tem mais ou menos 20 centímetros de largura e 1,40 m de altura. Se você quiser que ela fique mais grossa, tenha mais largura, é só você colocar mais pontos na agulha. E se você quiser que ela tenha mais voltas no pescoço, é só você continuar tecendo um pouco mais antes de arrematar. Quando você achar que deu o tamanho suficiente, a gente vai para essa parte agora, que eu vou mostrar, que é o arremate. Então, vou mostrar para vocês como faz. Passo a passo é simples. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Então, a gente vai fazer, aqui é um ponto meia, vou fazer um ponto tricô. Aqui é um ponto tricô, vou fazer um ponto meia. Eu tenho 2 pontos na minha agulha direita. Eu vou pegar o ponto da direita, que foi o primeiro que eu fiz, e passar por cima do ponto da esquerda, que foi o último que eu fiz. E tiro da agulha. Então, o próximo era um meia. Eu vou fazer tricô. Tô com 2 pontos na agulha de novo. Eu vou pegar o ponto da direita e passar por cima do ponto da esquerda, sem perder ele. Pronto. Então, eu vou colocar sempre 2 pontos na agulha direita e pular um com o outro. Então, a gente vai vendo que aqui, ó, os pontos que antes estavam na agulha, eles já começam a se soltar. E a gente vai ter este acabamento final. Bom, faço aqui o último, exatamente igual. Tô aqui com o último ponto, né? Puxo um pouquinho para não perder. Deixo aqui um palmo de distância para garantir, porque a gente ainda vai costurar. Posso cortar. E aí eu vou passar este fio por dentro da minha última laçada, fazendo um nó. Então, eu prendo esse nó bem pertinho aqui do final do ponto. Bom, agora a gente vai fazer então a costura de uma ponta com a outra, para assim ficar a gola fechada. Eu vou fazer a costura com uma agulha de tapeçaria, essa aqui, mas você também pode usar uma agulha de crochê. E vou costurar um lado no outro, assim. Bem aqui no comecinho, nos primeiros pontos, passa de lado, no caminho, tá vendo? De onde estão os pontos. Quanto mais próximo você pegar do final, menos relevo ele vai acabar formando do outro lado. Então aqui a gente vai de um lado para o outro, pegando bem próximo. Bem aqui na pontinha, um ponto do outro. E pra gente acabar não costurando torto, que eu quero dizer, de um lado acabar antes do outro, a gente vai sempre verificando. Se quiser colocar um alfinete, algum marcador, cuidado só para não perder ele no meio do caminho. Mas a gente vai sempre verificando se tá indo na proporção certa.
deixar bem no finalzinho, pra gente pra não faltar, né? Não ficar torto. E aqui a gente já vê que tem um ótimo acabamento. Aí aqui no final sobrou o final desse fio que a gente estava costurando e o começo do novelo. Então a gente pode dar 2 nós aqui, para garantir que não solta. Não precisa apertar demais para não tensionar o fio. Então aqui no avesso a gente vai esconder essas linhas. E aí eu vou usar essa agulha de crochê, porque assim vocês aprendem um outro método e é até um pouco mais fácil quando o fio tá meio curto assim. Então aqui no avesso eu posso aleatoriamente pegar um ponto, um fio, ó, dar uma volta pelo lado ao contrário, por baixo, por cima, que aí a gente tem um pouco mais de tensão. Puxa tudo. Pega um próximo ponto, pode ser até duplo, baixo por cima. Quem conhece crochê já vai assimilar. Se quiser aqui puxar um lado só, dar um nó de novo, quer ver, ó? Deixo um lado passado, o outro não. Dou mais um nó. Posso cortar, posso deixar assim, tanto faz. Já ficou tão pequeno que eu vou deixar. Deixa um pouco. E pronto. Pronto, agora você tem um acessório lindo, versátil e feito pelas próprias mãos. Então se você gostou dessa receita, espero que tá por vir porque tem muita novidade. E já coloca aqui nos comentários o seu e-mail para receber assim que sair. Ah, não deixe de curtir o vídeo, seguir o perfil e mandar esse vídeo para aquela pessoa especial que adora aprender alguma coisa nova. E quando você terminar a sua gola, posta e me marca porque eu vou adorar ver o seu trabalho e compartilhar. Foi um prazer. Nos vemos!